pessoal, então, como eu disse no segundo vídeo, essa é a segunda parte da segunda parte, já que estava se estendendo demais. Como eu disse, realmente o sistema de saúde público aqui é bem diferente, o pré-natal é bem diferente. Então eu separei essa parte do vídeo para falar do meu plano de parto, de como foi a fisioterapia que eu fiz, né, e falar da amamentação. Meu plano de parto tá aqui, mas primeiro eu quero falar da fisioterapia pra vocês. Como eu falei, as midwives, elas conversam contigo, vê todos os sintomas que tu tem, né? Se tu tem algum problema ou não, quando você faz as consultas com ela. E eu tava com muita dor na minha pelvis, né? Normal, na gravidez. E ela me recomendou fazer a fisioterapia, que também foi pelo NHS, também é de graça, né? E eu fui essa semana. Na verdade, a fisioterapia foi uma aula, entre aspas, com... de até 5 mamães, no caso só tinha 3, eu e mais 2, né? E o que é falado nessa fisioterapia? Eles te dão opção de cursos depois, né? Caso não melhore as tuas dores, né? Mas é muito interessante. Primeiro, a gente teve a primeira parte, né? Quando eu me inscrevi na fisioterapia foi por e-mail também. Eles já me mandaram um folheto online de dores e o que acontece, porque talvez eu tava com dor, né? E sobre duas coisas que acontece muito na gravidez, que é o deslocamento da pelvis, né, porque machuca, e a diástese, que muitas mamães devem saber o que é diástese, quem não sabe, é a separação do músculo, né, quando o neném nasce, o neném é muito grande, nós temos esses 6 músculos no abdômen, e esses músculos se separam e fica aquele buraco ali no meio, às vezes dói, né, e às vezes também deixa a mamãe mais gordinha, porque expande, né, não volta. Então, na primeira parte, já no e-mail eu já recebi um folheto do que eram as dores que eu tava sentindo, o porquê eu tinha essas dores, já falava da diástese, como evitar a diástese e como evitar essas dores que eu tava sentindo. Então, na primeira parte, eu recebi alguns folhetos, né? Por exemplo, esse aqui, que fala Fit for Pregnancy, que é avisos físicos e exercícios que podem me ajudar durante a gravidez a evitar a diástase e evitar ou melhorar essas dores que eu tô sentindo, né? Aqui fala sobre os sintomas da disfunção do osso da pelvis, né? O osso pélvico e o que acontece. E aqui são algumas aulas que eu posso ter grátis ou com desconto pra isso, né? Tá? E aqui são os exercícios que ela me passou durante a aula, durante a palestra depois pra gente fazer, né? Em casa. Mas essa palestra foi muito legal, porque normalmente as mamães não sabem isso. No Brasil, eles não avisam, ó, você tá com dor é por causa disso, sabe? Você tá com dor, você pode ter diástase, tem coisas que pioram a diástase, a gente nem sabe que coisas que pioram a diástase. Então, a primeira parte dessa aula que eu fiz foi como evitar a diástase, que você pode evitar a diástase na gravidez, ou pelo menos evitar, não evitar ela, mas que ela aconteça com menor impacto, que o músculo não abra tanto, e como evitar essa dor na pelvis. Por exemplo, a gente agacha errado, a gente dorme errado, a gente se veste errado às vezes, sabe? A gente senta errado, tudo piora pra dor no músculo da pelvis e pra diástase. Então a primeira parte da aula que eu fiz, que foi praticamente 2 horas de fisioterapia, foi essa explicação de como evitar essas dores e como evitar como evitar que elas fiquem piores, né? E também uma coisa que eu achei muito interessante que eles falaram foi, por exemplo, no caso eu não trabalho, né? Mas tem mamães que trabalham. Porque quando tá grávida aqui, as grávidas têm muitos direitos. Por exemplo, elas têm que diminuir a carga de trabalho, elas não podem ficar sentadas por muito tempo. Toda grávida não pode fazer isso, sabe? Então ela aconselhou as mamães, se por um acaso elas estão trabalhando e o chefe delas não fez essas coisas ainda, né? Porque, por exemplo, se ficar sentado muito tempo numa posição no trabalho, vai doer a pelvis, você fica na posição errada, sabe? Então ela falou sobre todos os direitos e caso os chefes não quisessem mudar isso, ela também encaminharia, tipo, documentos dizendo que precisava, entendeu? Sabe? Muito interessante. E depois, na outra parte da aula, ela ensinou
exercícios que eu posso fazer em casa para fortalecer meu assoalho pélvico com bola de ginástica, né, com bola de pilates, exercícios que eu posso fazer deitada, tudo isso para fortalecer. Então eu achei isso muito interessante na fisioterapia que eu fiz. Então, e eu ganhei também uma cinta pra me ajudar com as dores, né, uma cinta que eu coloco na barriga pra segurar mais o músculo até eu fortalecer ele. E ela disse que eu tenho que fazer esses exercícios por umas 2, 3 semanas, né? E se não melhorar, eu posso ligar lá de novo e eu vou ter mais aulas de fisioterapia, né? Eu espero que melhore. Então, uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês... Desculpa aí. Esse aqui é uma coisa muito importante, que é o plano de parto. Eu tenho um que é um pouco diferente, que é o mais simplesinho, dentro desse livro aqui que eu vou levar pra maternidade, que eu expliquei pra vocês no vídeo anterior o que era. Mas esse aqui é o que eu imprimo no site do NHS, né? Eu posso fazer online, imprimir, eu posso imprimir e fazer. Eu não fiz o meu plano de parto ainda, porque eu não fiz as aulas de trabalho de parto, que eu vou fazer mês que vem. E a midwife me aconselhou tipo, eu não preenchi ele por completo, algumas coisas já preenchi. E a midwife me aconselhou algumas coisas aqui que estão no plano de parto, que eu devo conversar com a midwife que vai dar o curso, pra ver qual é o melhor. Tá, então eu vou falar pra vocês mais ou menos como é o plano de parto e qual é tudo que a gente tem direito aqui. Eu acho uma coisa muito legal no sistema do NHS e de todo esse cuidado que eles têm com a mãe e bebê é as escolhas que eles dão. Aqui é praticamente, literalmente, meu corpo, minhas regras, entre aspas. E meu bebê, minhas regras também, quase, né? Se não for nada que faça mal pro neném. Mas, tá, vou começar a ler aqui. Tá. Praticamente é assim, ó. Tem caixinhas que eu posso assinalar, perguntas, o que eu quero, e aqui pra eu descrever, praticamente em todas as questões, tá? Então, aqui diz onde eu quero ter meu filho. Se eu quero ter em casa, se eu quero ter numa unidade de midwife, né? Assim, tem 2 lugares que você pode ter o parto. Profissionalmente de médicos, assim, posso dizer. Esse centro de midwives é uma unidade que só tem midwives, não tem médico. Por exemplo, tem uma aqui na minha cidade, mas ela tá em reforma, então realmente quando eu tiver meu neném eu vou ter que ir num hospital maior, que é numa cidade próxima aqui. Mas tem essas unidades de midwife, só tem midwife. Essa unidade, ela é mais caseira, entre aspas. Ela tem mais cara de casa, sabe? Ela não parece muito hospital, mas tem esses profissionais que te cuidam, sabe? Então, é praticamente pra quem vai ter parto normal. Porque se tiver algum problema que precisa de um médico, você vai ter que ir pro hospital. Mas se tu for nessa unidade de midwives e tiver alguma complicação, eles vão te botar numa ambulância e mandar pro hospital. Mas eu acho muito interessante. Se tu não quiser ir pra um hospital e não quiser dar luz em casa, você pode ir nessa unidade de midwives. Uma coisa que eu acho muito importante, bem diferente do Brasil, aqui eles dão muita importância pro parto normal. Aqui só faz cesárea, praticamente, se tu já tem uma cesárea, ou se você corre risco de vida, é claro, ou o bebê, ou se não tem jeito do bebê sair, que vai ter que te abrir, né? Não adianta. Mas eles dão muita importância pro parto normal, tanto que tem todas essas opções, né? E tem a opção de eu não tenho certeza ainda onde eu quero ter a luz, né? Então, a próxima opção é assim, ó, da minha companhia, né? Se eu quero ter companhia durante o meu trabalho de parto, se eu não quero, ou se eu não tenho certeza ainda, né? E explicações. E ainda fala assim, ó, companhia durante outros processos. Por exemplo, se eu tiver que usar o vacuum delivery, que eu não sei como é que é esse processo, mas acho que eles têm que puxar o bebê pra fora, ou se eu tiver uma cesárea, ou se eu tiver que usar o forceps, eu posso escolher se eu quero companhia ou não. É claro que eu vou querer, né, em qualquer momento. Mas se tu não quiser, beleza, né, ninguém vai obrigar e ninguém vai poder entrar junto com o teu negócio. Esse aqui é muito legal. Equipamentos durante o plano de parto, durante durante o teu trabalho de parto. Aqui você não precisa ter o parto deitada, não. Aqui você pode escolher. Eu posso escolher se eu quero, depende, né? Por isso, eu posso visitar a unidade
que eu vou ter o bebê antes, né? Tem a visita da maternidade ou no centro de midwives e ver o que tem disponível pra mim. Porque tem várias coisas, né? Não é todos os lugares que tem essas coisas. Mas eu posso escolher se eu quero ficar andando durante meu trabalho de parto ou se eu quiser ficar parada. Se eu quiser ter o trabalho de parto naquelas cadeiras de trabalho de parto. Eu posso escolher se eu quiser ter meu bebê dentro daquelas piscinas infláveis. Eu posso escolher se eu quero ficar na bola de pilates durante as contrações. Eu posso escolher se eu quiser dar a luz de cócara no tapete de nascimento. Tem muitas opções. Tem opções que eu nem sabia que existia que eu vi no site do NHS. Por exemplo, o hospital que eu quero ir ver, que eu ainda não visitei a maternidade, ele tem uma lista de coisas que eu posso escolher ou não, né? Ou que tem disponível ou não nos quartos, que eu nem sabia que existia. E que eu posso... Então, eu posso literalmente ter o meu filho do jeito que eu achar mais confortável aqui. E eu acho isso muito interessante, porque não é aquela coisa obrigatória, assim, você precisa ficar deitada tendo o teu filho e deu. Então, isso eu acho muito interessante. E daí tem os comentários, né? Eu posso marcar o que eu quiser aqui. Tem a lista e os comentários. Tipo, qual é a minha preferência, né? E aqui também, ó. Se eu tiver preferência de ter o meu neném em outro local, que não seja em casa, que não seja na casa das midwives, que não seja no hospital. E se eu quiser outra opção de companhia, que eu não... né? Também. Então aqui também tem um monitoramento do bebê. Aqui pede se eu quero que meu bebê seja monitorado o tempo todo, que eu acho que eu teria que ficar mais parada, né? Que eles ficam monitorando meu bebê o tempo todo com aparelhinhos. Ou se eu não quero que meu bebê fique sendo monitorado o tempo todo enquanto estiver em trabalho de parto. Aqui se eu quiser me mexer ou não. As posições, aqui é muito interessante, ó. Além de coisas que poderiam me ajudar a ter o trabalho de parto, que eu falei antes, que na piscina, na cadeira, onde é que eu quiser. Aqui tem as posições que eu gostaria de ter meu trabalho, meu nenê, né? Então diz assim, se eu quiser ficar de costas, com travesseiros na cama, se eu quiser ficar de pé, se eu quiser ficar sentada, se eu quiser ficar de joelhos, se eu quiser ficar de 4, né? Se eu quiser ficar deitada de lado, também tem. E eu botei que eu ainda não tenho noção, porque eu também não sei como é que eu vou estar na hora, né? Mas é muito interessante. Esse é muito interessante também. Aqui pede se eu quero ter contato com o meu nenê assim que ele sair de mim ou não. Então pede, eu quero ter contato com o meu bebê assim que ele sair de mim. Eu quero que limpem meu bebê primeiro, né? As opções que tem antes de me dar. Eu não quero ter contato com o meu bebê. Não sei porque alguém gostaria, mas eles dão essa opção também, né? E tem a opção de não saber ainda, né? Claro que eu vou querer ter contato com meu bebê, né? Aqui é muito interessante também. Eu tava conversando com a minha cunhada que uma das filhas dela que ela teve foi no hospital universitário. Então que ela foi atração, né, de todo mundo, porque entrava 10 pessoas lá, ela tava lá naquela posição linda, maravilhosa, toda aberta, todo mundo olhava pra ela, né? E aqui tem a opção se eu quero ou não que estudantes de médicos ou midwives entrem no meu quarto quando eu tiver em trabalho de parto. Ou não, ou se eu não quero ninguém, se eu quero meu marido e o pessoal cuidar de mim, né? E eu conversando com a minha midwife na última consulta, eu pedi como funcionava isso, né? Porque no Brasil, né, entra 15 pessoas na tua sala, se tu quiser, né? Tu fica lá, beleza, atração pra todo mundo. E ela disse que não, aqui é diferente. Se eu disser que sim, provavelmente vai entrar assistente do médico, né? 1 ou 2 pessoas no máximo, sabe? Então, eu achei bem interessante isso aqui também. Uma coisa muito interessante também, que é a minha opção como é que é isso em português? De anestesias, tá? Não é bem anestesias, mas tem várias opções. Por exemplo, aqui tem um tipo de gás que eu posso ficar inalando. Eu posso tentar acupuntura. Eu posso tentar aquelas respirações, cursos de respirações que eles dão para aliviar a dor. Eu posso pedir injeções de anestesia. Eu posso pedir aquela anestesia epidural, né?
Eu posso pedir um mix de alguns desses, sei lá, eu quero anestesia e o gás pra me ajudar a aliviar as dores, sabe? Ou eu não quero nenhum meio de aliviar minha dor, sabe? É muito interessante, eu posso escolher várias coisas pra aliviar minha dor, não é só anestesia ou nada, sabe? Essa parte é muito interessante também. Eles falam sobre a episiotomia. Isso, aquele cortezinho que a maioria das mamães não sabe. Que literalmente eles só abrem porque no Brasil eles não têm paciência pra criança nascer e já fazem de tudo, né? Aqui eles pedem se eu conversei com a minha midwife a respeito disso ou se eu não conversei. Tá, eu conversei com a minha midwife a respeito disso e disse que eu tinha muito medo. Porque eu já vi vários relatos dessa violência obstétrica que eles rasgam a mamãe inteira e não precisava, ou que o corte foi muito grande, ou que às vezes o parto normal é pra ser melhor que cesárea, né? E às vezes por causa desse corte aí, esse corte infecciona e a recuperação é pior ainda que uma cesárea. Então eu falei pra ela que eu tinha muito medo disso e que eu realmente não queria só se realmente fosse muito necessário, né? E ela disse pra mim que não era pra ter medo disso, porque aqui eles só fazem o corte em 2 ocasiões. A primeira, porque ela me explicou que o corte é pra ajudar a mamãe, né? E não o bebê. A primeira é em caso se eles precisarem usar o forceps, né? Porque realmente você vai ter que abrir mais pra passar. E a outra é que se tu tá em trabalho de parto pra nascer e deu algum problema e o nenê precisa nascer logo, eles fazem o corte pra ajudar na descida do nenê mais rápido, sabe? Mas não é nada muito aquelas coisas sem cuidado nem nada, eles realmente têm muito cuidado. Então ela me aliviou muito a respeito sobre a episiotomia, porque nossa, realmente quem não sabe ou quem tem amiga que já fez, às vezes é uma violência tremenda contra a mamãe não sabe o que tá fazendo, ninguém pede permissão, às vezes te abrem ali e nem precisava, sabe? Então, realmente eu fiquei muito aliviada e feliz com esse cuidado que eles têm, sabe? Ela diz que realmente eles não são a favor de sair abrindo as mamães, assim. E o próximo tópico aqui é sobre se eu quero que se eu quero que a minha placenta... sim, aquela injeção que eles dão na placenta, sabe? Pra placenta descolar logo, ou se eu quero que ela fique ligada ao meu bebê por mais tempo, sabe? Tem essa opção também, se eu quero tirar logo a placenta de mim, ou se eu quero esperar que a placenta saia sozinha, e todas essas coisas. E o último tópico é se... Não, tem outros tópicos, eu vou falar desse por último, mas tem um tópico assim, se eu preciso de acompanhamento especial, se eu preciso de um tradutor, né, ou se meu companheiro precisa de um tradutor, se eu preciso de um equipamento especial, tipo se eu fosse cega, alguma coisa assim, se eu precisasse de um tradutor de libras, né, eu posso pedir, ou se eu quero que o costume de algumas religiões sejam seguidas, sei lá, não sei, tem religiões que tem um parto diferente, não sei, e aqui tem pra especificar, né? Também eles pedem se eu permito que seja dado vitamina K pro meu bebê quando ele nascer direto na boquinha dele, porque a princípio, pelo que eu tô vendo aqui, alguns bebês nascem com deficiência de vitamina K e às vezes é preciso dar pra eles, né? E o último tópico que eu quero falar pra vocês é sobre amamentação, isso é uma palavra que tava me fugindo. E pede aqui se eu quero amamentar meu bebê, se eu quero dar já a mamadeira pra ele na maternidade, ou se eu quero fazer a mistura tipo de mamadeira e amamentação com ele, né, direto no peito. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente não é acompanhado sobre amamentação no Brasil. E aqui esse acompanhamento, ele vem desde o pré-natal. Desde o pré-natal eu já recebo folhetos de como é bom amamentar, qual é a melhor posição, sabe? E quando o bebê nascer, a princípio é o que eu sei, se der tudo certo, tá? É o que eu vou relatar pra vocês, que eu ainda não tive essas aulas de amamentação e eu também, né, pelo que eu sei,
até agora do parto é só o que dá certo. Se tiver alguma complicação, não sei como funciona. Mas a princípio, eu venho logo pra casa, tá? Menos de 24 horas eu já tô em casa. Se eu quiser, logo depois que eu ganhar alta, eu posso ir, mas a maioria das mamães prefere ficar um pouco mais no hospital. Mas todos os testes que são feitos no hospital, no nenê, vão ser feitos na minha casa. Quando eu receber minha nenê, quando eu der a luz, né? Na primeira semana, uma midwife vai vir todos os dias na minha casa, né? Tô mudando um pouco a posição, perdão, pessoal. Quem é grávida sabe que ficar na mesma posição o tempo todo dói. Mas durante uma semana, na verdade a midwife vai vir na minha casa durante um mês. Mas na primeira semana ela vai vir todos os dias, ver como tá o bebê, ver como é que eu tô e ver como é que tá a minha amamentação, se eu preciso de ajuda ou não. E depois ela vem a cada 2 dias e depois acho que na última semana ela vem uma vez por semana, alguma coisa assim. Mas eu acho isso muito incrível, porque todos os testes são feitos, tipo o teste do pezinho, essas coisas vão ser feitos na minha casa com o meu nenê, né? E outros testes de sangue que precisar ser feito. E esse acompanhamento que ela vai dar pra mim. Porque normalmente no Brasil, tá, tu sai do hospital, beleza, chega em casa. E agora? O neném não tá pegando o peito, né? Às vezes o leite não desce, às vezes empedra. E o que você faz, né? E aqui eu vou ter todo esse acompanhamento em casa. Isso é maravilhoso, essa atenção que eles dão pra mim, sabe? Isso é muito bom, muito bom. Então eu tô muito feliz com esse incentivo que eles dão ao parto normal, com esse cuidado da forma que eu posso escolher como vou ter meu bebê ou não, sabe? Meu corpo, minhas regras, meu trabalho de parto. Porque, realmente, dar à luz, pra quem já deu, né? Eu não dei, mas agora eu tô entendendo um pouco melhor, não é uma coisa fácil. Já é uma coisa, já é um evento muito, não vou dizer, um evento muito marcante na vida da mamãe. E muitas vezes ele é traumatizante, porque tem violência obstétrica, porque não tratam bem a mamãe, né? Tem toda aquela coisa e ela vai fazer o quê? Ela não sabe, é a primeira vez que ela tá dando à luz, algumas, né? Ou tá naquele momento de dor, sabe? E na minha visão, na minha opinião, o trabalho de parto tem que ser uma coisa única, tem que ser especial, tem que ser com amor, tem que ser com carinho. Então, eu realmente sou muito feliz com o pré-natal aqui, porque eu realmente me sinto cuidada, sabe? E acho que realmente gostaria e acho que todos os lugares no mundo deveriam ser assim, né? E acho muito interessante isso. Eu acho que é isso. Se você gostou, né? Ou se você tem alguma dúvida ainda sobre isso, eu sei que o vídeo é enorme, não sei se tu vai aguentar assistir até aqui, mas se tu aguentar, obrigado. E se eu tiver alguma dúvida, né? Se eu expliquei alguma coisa que você não entendeu direito, ou você tem mais dúvidas sobre alguma coisa que eu falei, pode pedir que eu respondo, tá bom? Obrigada.